Olá, um ótimo dia para você. No Câmera 4 de hoje, a realidade dos conflitos no Maranhão. Comunidades e povos tradicionais sob constante ameaça, o que leva o Estado a ser um dos líderes em número de casos de violência no campo. E o que está sendo feito para mudar essa realidade? Um problema histórico. A intenção foi a de apresentar dados sobre a realidade dos conflitos de terras no Maranhão. Somente esse ano, 9 trabalhadores e trabalhadoras rurais foram mortos no campo. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão ocupa o segundo lugar em número de casos de violência no campo, perde apenas para o estado do Pará. Apostas em setores como o agronegócio incentivaria esse tipo de situação. É uma aposta crescente no agronegócio, né? O que tem ocasionado grilagem excessiva, o que tem ocasionado desmatamento e uma ação desenfreada de grandes empresários, né? E, consequentemente, a expulsão de pequenas comunidades. Além de movimentos sociais, representantes de povos tradicionais que sofrem com os casos de violência também participaram da coletiva. Rosa é da comunidade Tremembé, do município de Raposa. São vidas ameaçadas. Todos aqueles que buscam seus direitos têm suas vidas ameaçadas, né? E a gente está vendo aí o alto índice de violência contra as pessoas que lutam pela vida, pelo seu lugar de vida, pelos seus territórios, pelas suas comunidades. Os números foram compilados pelo Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra. Em todo o país, 26 pessoas morreram em conflitos no campo em 2021, parte delas no Maranhão. Foram 9 mortes desse tipo registradas do início do ano até agora. 1/3 das vítimas era quilombola, o que faz do Maranhão não só o estado com o maior número de mortes no campo, mas também o único a registrar assassinatos em territórios de quilombos. As áreas em que as situações são graves, elas estão indicadas pelas organizações da sociedade civil. Portanto, seriam possíveis, necessárias e urgentes políticas públicas de segurança pública e também de proteção ambiental e a direitos humanos que deveriam envolver as secretarias de Estado em atuações preventivas e de realização de direitos de proteção territorial. Com pneus e pedaços de madeira, os quilombolas bloquearam o tráfego nos 2 sentidos da MA 262. A rodovia dá acesso ao povoado Tanque da Rodagem, onde eles vivem no município de Matões, a cerca de 480 quilômetros de São Luís. A comunidade denuncia a derrubada de árvores e até de casas. Cerca de 50 famílias vivem no povoado. Nasci e me criei aqui dentro dessa região, desse território. Hoje estou com 46 anos, que convivo aqui dentro, trabalhando e preciso da terra. E hoje nós estamos nesse conflito. Outros chegam de fora querendo invadir, dizendo que nós não somos donos. Segundo os manifestantes, o conflito agrário teria começado na quinta-feira, quando 2 fazendeiros iniciaram o desmatamento da área, alegando ter comprado o território onde os quilombolas vivem. Aqui era mata e era casa. Foi tudo derrubado, tudo destruído pela empresa. Viu? Aqui, ó. E essas aqui vai ser derrubada logo, que eles vão derrubar tudo. A promessa é que não fique ninguém, nenhum morador quilombola. O tema voltou a ser discutido nas últimas semanas. Um projeto de lei que autoriza a mineração e a construção de hidrelétricas em terras indígenas está em tramitação no Congresso Nacional. A nova lei também abre a possibilidade das aldeias explorarem as terras em outras atividades econômicas, como agricultura e turismo, provocando protestos de lideranças e artistas. É fundamental que haja dentro do jogo político um freio e que impeçam essa barbaridade que está na iminência de acontecer. A responsabilidade dos senhores aqui do Senado, das senhoras aqui do Senado, é imensa. Com todo o respeito
e na esperança de que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. Instituições brasileiras avaliam que a proposta pode aumentar em mais de 20% a área afetada pela mineração e o modo de vida de mais de 200 povos indígenas. Este professor e pesquisador acompanha a situação dos povos indígenas no Maranhão e a realidade mudou bastante, especialmente nos últimos anos. O que gera, quer dizer, bom, a terra indígena Governador em 2014 estava cercada por quase 18 assentamentos. Então, aquela região é uma região que vive, sobretudo, de atividades ligadas ao agronegócio, né? Quando a gente olha os dados do INPE e do IPAN sobre o desmatamento da Amazônia, a gente também percebe que mais de quase 60% desses desmatamentos são oriundos de propriedades particulares, propriedades que, na maior parte delas, estão vinculadas a alguma produção agropastoril, né? Então, lá com os gavião, eles sofrem muito com o fogo, né? Com o desmatamento, que andam sempre de mão dadas, né? A gente tem tanto a ação de setores ligados ao agronegócio, a atividades agropastoris, quanto a ação também de madeireiros, né? Uma quantidade enorme da terra indígena Governador é desmatada para produzir estaca, para fazer curral e cerca, né? Eles retiram madeiras que têm uma longa durabilidade e que podem ser usadas nesse tipo de construção. E é um tipo de ação que circula num raio de 100 quilômetros, né? É o que os indígenas pensam e a nossa interpretação, porque ela ocorre, como que eu posso dizer, são apenas as madeiras usadas para esse tipo de atividade de construção civil que são retiradas. As madeiras muito grandes, chamadas madeiras de lei, não entram dentro desse circuito, e aí na nossa interpretação é porque não há sequer uma estrutura sólida suficiente para fazer circular madeiras tão grandes, e aí sim em distâncias mais longas. Então são caminhões muito velhos, muito pequenos, e que entram dentro da terra indígena pelas MAs, que a gente tem uma MA que corta a terra indígena Governador, a MA 122, e que serve muitas vezes de passagem para esses madeireiros que conseguem acessar o interior da terra, retirar a madeira e fazer todo esse transporte durante a noite mesmo. Então, eu não posso afirmar isso, porque a gente precisaria ter um laudo, uma investigação para apontar os responsáveis, mas me baseando nos relatos dessa comunidade e nas imagens que a gente tem de satélite, fica bem claro que tipo de ação que está ocorrendo ali dentro e como que não é uma ação legal, né, que se arrasta há quase uma década naquela região. Na visão dele, o incentivo a atividades ligadas ao agronegócio e a ação de madeireiros tem tido um forte impacto nesse resultado. O conflito está sempre em iminência, né? Há sempre a possibilidade do conflito. O povo gavião e vários outros povos também, como o povo Guajajara, o povo Kaapó, o povo Kikati, criaram grupos de vigilância do território, né? O povo gavião
desenvolve uma política de gestão territorial que está baseada na Política Nacional de Gestão Territorial de Terras Indígenas. De lá eles têm um recurso para fazer o monitoramento e a vigilância do território, e dentro de uma dessas estratégias de monitoramento e vigilância está a estruturação desse grupo de vigilantes, que é formado por indígenas de cada uma das aldeias. Hoje são 14 aldeias que existem dentro da terra indígena Governador, mais, se eu não me engano, 4 do povo Guajajara, que vive lá dentro também, numa parte. E esse grupo faz o monitoramento do território. Esse monitoramento consiste em localizar áreas que estão sendo desmatadas, ou invasores, né, caçadores, coletores, e fazer a denúncia, né, dessa ação para as entidades responsáveis, né? A denúncia que muitas vezes tem uma resposta muito lenta desses órgãos, né? E essa resposta lenta coloca a ação desse grupo em constante ameaça. Então, o grupo localiza caminhões e tratores que estão fazendo um arrastão dentro da terra, né? Eles fazem a retenção dessas pessoas, desse equipamento, até que a polícia, o IBAMA, chegue. Enquanto isso não acontece, os madeireiros querem reaver os seus equipamentos, e principalmente a sua madeira, que é para poder manter o ciclo da atividade econômica da qual eles fazem parte, né? E isso cria uma tensão enorme, né? Uma tensão enorme. Em 2014, foi até noticiado, houve um princípio de enfrentamento entre madeireiros e a Polícia Federal, que para conseguir retirar material de dentro da terra indígena, o governador precisou voltar com reforço para fazer o trajeto que ia da terra indígena até a cidade de Amarante, né? Nesse período, a luz elétrica que chega até a terra indígena do governador foi cortada. Quando a luz é cortada, você não consegue bombear água, então você cria um problema enorme, né? As pessoas sofriam as ameaças. Muitos indígenas relataram isso, e isso foi algo que eu já tenho abordado em outros trabalhos, da negligência que recebiam dos serviços públicos mesmo na cidade de Amarante, como durante esse período intenso de conflito, eles eram muito mal vistos, malquistos na cidade de Amarante, né? Mesmo sendo grande parte da população consumidora da cidade. Então, os problemas iam desde aquilo que você vivia, o medo constante, as ameaças de invasão do território, né? Já houve uma vez de 2014 para cá que entraram numa terra indígena e pegaram de volta, né, os madeireiros, esse material que estava lá dentro. Então, é sempre muito presente a possibilidade do conflito. Inclusive, segundo os próprios Gavião, de 2014 até agora já morreram 4 pessoas, 4 indígenas, que, segundo eles, estão associados, a morte dessas pessoas está associada à atividade madeireira ilegal, né, na região. Existe um histórico, vamos dizer assim, desse processo que ocorre naquela região, não é? Ações, na maioria das vezes, que acabam tendo consequências violentas. O alerta de conflitos é constante em várias regiões do estado. Se a gente olhar o que está dizendo, não é, os dados climatológicos de georreferenciamento e as pesquisas com esses grupos, não está melhorando, né? Ela está piorando. Durante a pandemia, o saque dentro das terras indígenas foi intensificado, né? Os dados sobre desmatamento, fogo e mineração durante os últimos 2 anos, né, do atual governo, e que coincidiram com o momento de pandemia, estão todos em ascendência, né? São todos acima daquilo que a gente vivia há 2, 3, 4 anos atrás. Então a gente tem claramente como dizer que nos últimos 2, 3 anos houveram vários fatores que associados, né, intensificaram esse processo de esbulho das terras indígenas e das terras onde vivem essas comunidades. Um
um cenário que não apresenta sinais de melhora, caminha no sentido contrário, apesar dos alertas. Para esses grupos, eu costumo dizer assim, para os povos indígenas especificamente, né? Para os povos indígenas, a natureza, como a gente chama, o meio ambiente, ele não é só fonte de subsistência, né? Ele é fonte de todo o mundo cosmológico, de toda a forma de visão de mundo daquele povo, né? Quando você acaba com uma floresta, é como se você acabasse com os primeiros pensadores da sociedade ocidental, como você apagasse o que escreveu um dia Platão, Sócrates e todos esses grandes pensadores que nós tivemos. Então, a questão que envolve a defesa desse território, ela está diretamente relacionada com o entendimento de que a vida deles depende desse território, e a vida no sentido prático e simbólico, vamos dizer assim, né? Então, o povo gavião, o povo cricati, o povo canela, o povo apanhecrá, só aqui do estado do Maranhão, eu posso citar, tem hoje um plano de gestão territorial de suas terras, né, que está sendo desenvolvido dentro de uma política nacional de gestão territorial de terras indígenas. Uma política que tem muitas falhas, né, uma política que está sendo implementada num período de um governo que tem uma agenda antiambiental, uma agenda anti-indígena, uma agenda anti-comunidades tradicionais, e a gente pode dizer isso pelos próprios atos de governança desse atual governo. A gente não precisa recorrer a nenhum outro tipo de interpretação, é só a gente ver como grandes órgãos que deveriam agir nesse momento estão passando por um processo de deteriorização, né? Então, os indígenas dizem assim, a FUNAI continua viva, mas cortaram as pernas e os braços da FUNAI. Então está muito mais difícil para a FUNAI, né? E mesmo dentro desse contexto todo, eles têm tentado gerir o seu próprio território, né? Seja desde ações que tomam a forma de manifestações, né, em espaços públicos, em espaços não governamentais, nas próprias ruas, né, dentro dos movimentos, e seja também dentro do seu próprio território com esse sistema de manejo, né? O povo gavião, por exemplo, tem um sistema de manejo hoje da terra que é dividido em eixos. Então a gente tem o eixo de vigilância do território, o eixo de manejo de recursos naturais, o eixo de geração de renda e um eixo de educação socioambiental. Então, a preocupação que hoje eles têm com a tentativa de manter esse território é muito grande, né? E ela chega ao ponto das pessoas arriscarem a sua própria vida, como esses vigilantes fazem a cada excursão pelo território em busca de invasores. Além disso, movimentos que seguem em direções equivocadas, como a deterioração de órgãos que deveriam agir como mecanismos de proteção, contribuem para o aumento na sensação de incerteza e insegurança. Tem um pensador, um teórico, um grande líder indígena, Ayrton Krenak, que ele tem uma fala, eu não lembro se está no livro, em algum local, que ele diz que na realidade o fim do mundo, o fim dos tempos já chegou, né? Nós já vivemos o fim do mundo. E aí se você para e pensa nas grandes mudanças climáticas, na guerra, nas mazelas sociais que nós continuamos enfrentando depois de tanto tempo, a gente pensa que ele está coberto de razão, que realmente o fim do mundo chegou. Mas é preciso aprender, como os povos indígenas aprenderam, a como sobreviver nesse fim do mundo, né? Como criar vida no meio de escombros. E isso os povos indígenas e essas comunidades fazem há pelo menos 500 anos, né? Há 500 anos eles sofrem esse processo. Há 500 anos eles sofrem o risco do fim do mundo, não é? Basta saber quanto tempo a gente vai aguentar, não é? Para aprender a gerar vida no meio desses escombros, que é onde a gente vive. Então, eu acredito que entender que estamos vivendo um momento caótico é extremamente importante para impulsionar ações propositivas dentro desse contexto, né? É assim que esses grupos
tem agido até hoje. Até hoje, a forma como eles ocupam o seu território é a melhor maneira de explicar como é possível conviver sem causar uma degradação profunda no ambiente do qual a gente faz parte. Olha só, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chame no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 98 99109 0335 ou 98 991 88 48 45, ou ainda aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 91 88 48 45. 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. Estamos de volta com o Câmera 4, que hoje busca entender o que levou o Maranhão a ser um dos líderes em números de casos de violência no campo. Entidades em defesa de comunidades e povos tradicionais muitas vezes acabam tendo que recorrer à justiça para tentar amenizar o problema. A decisão inédita da Justiça obriga o governo do estado a realizar consulta prévia a comunidades tradicionais antes da chegada de empreendimentos que possam ameaçá-las. As licenças ambientais emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente também precisam ser revisadas. Naturalmente, determinei que, naqueles casos em que a licença ambiental foi concedida sem essa consulta prévia a essas comunidades tradicionais, deverá ser revista, ou seja, deverá ser promovido um outro licenciamento ambiental e autorizado ou não aquele licenciamento. No processo são citados 13 ofícios da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que mostram o não cumprimento da consulta prévia por parte do governo do estado. O Código de Processo Civil ele já prevê as punições para descumprimento de decisões judiciais e sempre, de regra, é a imposição de multas, mas também podem ser adotadas outras medidas de apoio que o juiz pode adotar. Entre as denúncias, a invasão de territórios, destruição de plantações, aplicação de veneno e ameaças. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, somente no ano passado foram 9 mortes de lideranças no campo registradas aqui no Maranhão. Já o número de ações violentas nos últimos 2 anos chega a 40. A Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultoras e agricultores rurais do Maranhão segue acompanhando a ação. Bom, nós tivemos ao longo do ano de 2020 e 2021 uma sequência de muitos conflitos gerados pela presença de grandes empreendedores rurais, o chamado agronegócio, que se instalava em regiões de populações tradicionais e fazia isso com licenciamentos ambientais. O que nos chamou a atenção era que esses licenciamentos ambientais eram feitos da forma mais rápida possível e com um nível muito precário de informações. A própria SEMA ela não tinha como dizer se ali naquela área havia comunidades instaladas ou não. O fato é que o licenciamento ambiental dava o direito de o proprietário ajuizar ações, fazer pulverizações com veneno por cima dos povoados, das casas que ali estavam e criando uma série de conflitos. Então a nossa preocupação foi conter esse licenciamento desenfreado e fazer com que o Estado pudesse reorganizar esse processo de modo que as comunidades ficassem protegidas
como determina a nossa legislação. Políticas adotadas pelo governo do estado estariam acelerando esse processo. Há uma onda, né, conservadora, desde a posse do Michel Temer, passando pelo governo Bolsonaro, no sentido de fazer uma regressão nas normas ambientais, né? Houve um retrocesso ambiental muito forte, principalmente dentro do governo Bolsonaro, em que não só os órgãos ambientais, os órgãos de controle, de fiscalização ambiental foram desmantelados, os orçamentos foram cortados, né? Como também houve uma aliança, né, desses setores que deveriam fiscalizar com o segmento do agronegócio. Então, a política ambiental foi substituída por uma política ruralista, no sentido de dar maior garantias para que esses empreendimentos fossem instalados de qualquer forma. E aqui no Maranhão isso foi um pouco antecipado até, né? Antes mesmo disso, né? O mesmo processo de aliança política possibilitou a presença de ruralistas dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, e isso fez com que também ocorresse uma mesma visão e até antecipando o cenário nacional, se adiantando esse cenário nacional, a concessão de licenças também começou a ocorrer, né, num nível muito veloz e atacando violentamente os direitos dessas comunidades. O cenário encontrado é o mesmo, de disputa e insegurança. Olha, em que pese haver já a decisão do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, no sentido de obrigar a SEMA a rever essas licenças ambientais, ainda continuam, né, os conflitos ocorrendo. Até que o governo do estado faça isso de forma muito pragmática e se reorganize para poder contemplar não só o direito à consulta prévia, mas também a possibilidade de que essas comunidades sejam protegidas através de um licenciamento mais cauteloso. Enquanto isso não ocorrer de forma prática, os conflitos estão operando do mesmo jeito, ou seja, os empreendedores estão avançando sobre áreas de apossamentos antigos, comunidades tradicionais continuam sendo despejadas. O exemplo, por exemplo, da comunidade de Bom Acerto, em Balsas, agora recentemente, né? Nós estamos falando de pessoas que estão há mais de 60 anos na terra, nós não estamos falando de invasores. Então são comunidades tradicionais que têm uma legislação específica, protetiva, mas que isso não é obedecido pelos órgãos estaduais, né? Isso é colocado de lado e em função disso se sobrepõe o interesse dos grandes empreendedores. Então a ambiência é de muito conflito, nós já estamos voltando ao pico, à ponta, né, dos conflitos a nível nacional. Nós voltamos a ser os campeões de conflito, né? Até o ano passado a gente estava na segunda posição e já estamos retomando, né, esse campeonato nacional depressivo, eu diria assim, né, em termos de violência fundiária no estado do Maranhão. Isso para nós é muito triste. Agora olha só, você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Difusora? Quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores? Então segue a gente no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. Outra entidade que acompanha essa realidade é o Fórum Carajás. Então, também primeiro explicar o que é o Fórum Carajás. É uma ONG que já tem quase 30 anos e que tem como objetivo acompanhar o impacto causado por grandes empreendimentos, seja de monocultura, seja de empreendimentos industriais, no meio ambiente e na vida das pessoas. E nos últimos anos a gente tem percebido um incremento no número de conflitos agrários e ambientais no Maranhão. Ao nosso ver, isso se deve, claro, a um incentivo do governo do estado atual em trazer principalmente a monocultura da soja, que até um tempo atrás ela estava
restrita a algumas áreas do Maranhão, ele está incentivando que a monocultura da soja ela se espalhe para outras regiões do Maranhão, como no caso o Cerrado Maranhense e também como no caso o Oeste Maranhense, que pelo que me disseram recentemente, o Oeste Maranhense já boa parte dele foi tomado. O Oeste Maranhense que eu falo, região de Buriticupu, Santa Luzia, já foi praticamente tomado pela soja, a área de reforma agrária principalmente. A análise identificada é a mesma: políticas equivocadas. Não, havia incentivos, sempre houve incentivos por parte do governo do estado em trazer esse tipo de investimento para cá, porque a soja ela é uma cultura que é cotada em dólar. Só que nesses últimos anos do governo Flávio Dino, esse incentivo também se refere à flexibilização de legislação ambiental, a não titularização de terras públicas em nome de associações e de comunidades quilombolas. Então, o governo do estado está deixando claro para o agronegócio que ele pode vir para cá, para o Maranhão, que ele não vai ter dificuldades em se apossar das terras que ainda tem aqui no Maranhão. Tem tirado isso? Tem. Cada uma a sua maneira, né? No caso do governo do estado do Maranhão, é não titular terras públicas em nome de comunidades tradicionais. No caso do governo federal, é fazer com que a reforma agrária não ande, não desaproprie imóveis, e também fazer com que os assentamentos já existentes sejam loteados em nome dos agricultores e fica mais fácil para que seja vendido para o agronegócio. Também na visão do presidente do fórum, as consequências são comunidades tradicionais cada vez mais sob pressão. Então, eu vou trazer da nível nacional para nível regional. O agronegócio, ele começa com as pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, nos anos 60, agronegócio da soja. Já havia agronegócio, já tinha trigo, já tinha pecuária, mas a soja começou nos anos 60 e vai indo para outras regiões do Brasil. Vai para Paraná, vai para Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Isso já são quase 60 anos do agronegócio a nível nacional. Se vocês prestarem atenção nas últimas notícias com relação à questão da água, seja no São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vocês vão verificar uma incidência maior do calor e da falta de chuvas nessas regiões. Claramente, além da questão do aquecimento global, também tem a questão do desmatamento nessas áreas que com mais de 60 anos, essas áreas praticamente foram desmatadas, boa parte do seu território. Agora, vindo para cá, para o Maranhão, o agronegócio é aqui nos anos 80, para a região de Balsas. Já são 40 anos. Você vai para a região de Balsas, você já tem problemas seríssimos com relação à estiagem. Nos últimos anos você tem problema, ou você tem muita chuva em determinado momento, ou você tem pouca chuva em determinado momento. A gente vai verificar que se esse avanço da soja continuar como está se verificando, a gente pensa que futuramente esse problema de seca, de falta de chuva, vai se configurar ainda mais na região do Maranhão. Não, sob pressão. Se você não tem seu território garantido, os sojicultores ou então os grileiros, eles partem para cima, eles ameaçam, eles forjam documentos, eles desmatam de maneira ilegal. É assim que ocorre. Ele lembra que a ligação dos povos com o território é forte, mas algumas questões também precisam ser avaliadas. Sendo pessimista, eu acho que sim, ela vai aumentar, mas eu acho que o que acontece? Eu acho que, por exemplo, pega no caso do Oeste Maranhense. O Oeste Maranhense foi uma das regiões mais conflituosas há um tempo atrás. Na época da pecuária, na época da devastação da floresta, houve vários conflitos. Foram desapropriadas várias áreas. Mas aí, como a gente comentou, não houve assistência
tanto da parte do governo federal como da parte do governo estadual, e eles acabaram vendendo suas posses, seus lotes para o agronegócio. Provavelmente o que ocorreu lá, primeiramente conflitos e depois uma certa paz do agronegócio com a agricultura familiar, pode ocorrer também no leste maranhense, no Cerrado Maranhense. A grande questão é o seguinte: tem um problema nisso, é que no caso do leste maranhense você tem muitas comunidades quilombolas. E a lógica da comunidade quilombola não é a mesma lógica das comunidades de agricultura familiar. As comunidades quilombolas, elas têm uma relação mais intrínseca com o território. Elas não abrem mão do seu território. Enquanto que as comunidades rurais têm mais facilidade de vender pela necessidade, mas as comunidades quilombolas não. Elas têm se mostrado mais aguerridas em lutar pelo seu território. Eu posso citar aqui casos na região de São João do Soto, da comunidade Jacarezinho, Peixes, no município de Colinas, em que as comunidades estão sendo acostadas pelo agronegócio, mas elas também têm se mostrado resistentes em não querer abrir mão do seu território. Agora, olha só, está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado. Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa do evento, com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo direto da feira nos dias 26 e 28, junto com todo o nosso time. Estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Não perca! Estamos de volta com o Câmera 4 e nesse bloco vamos em busca de soluções para tentar amenizar o problema dos conflitos no campo aqui no Maranhão. Um projeto construído com a participação das comunidades tradicionais seria uma das alternativas, mas os números continuam bastante preocupantes. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que em 2021 o Estado já havia registrado mais de 200 conflitos, envolvendo 20 mil famílias. Em 6 anos, a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade registrou cerca de 700 casos de conflitos judicializados. A Comissão de Direitos Humanos da OAB no Maranhão também monitora a situação no Estado e vê com preocupação o cenário atual. A OAB acompanha já historicamente a situação dos conflitos agrários no Maranhão através da Comissão de Direitos Humanos. Há muito tempo percebe-se que o problema não é solucionado. E daí a gente percebe a importância da implementação de uma lei estadual, haja vista que a plano nacional ainda não se vê nenhuma movimentação, muito pelo contrário, o que se observa é justamente a influência de órgãos que deixam de funcionar e de prestar o seu principal objetivo. Daí eu preciso falar da FUNAI, a questão indígena, assim como também o IBAMA na questão das multas, da fiscalização, da regularização dessas atitudes que vêm ocasionando essas interferências. Interferências elas pelos grileiros, pelos latifundiários e pelas multinacionais. Então, a partir do momento que a gente prevê uma série de medidas para a prevenção e o combate desses conflitos agrários, a gente tem que pensar na construção e na aceitação dessa lei que foi construída coletivamente, já foi entregue ao governador Flávio Dino, mas precisa ser entregue
a todos os poderes do Estado para que a gente possa ter atendido todos os desejos e dar preferência à regularização das terras no Maranhão, mas para que isso seja obedecido preferencialmente quilombolas, povos tradicionais e não só esses povos como prioridade, mas todos aqueles que também na cidade, é preciso pontuar que a capital, São Luís do Maranhão, tem uma zona rural de quase 40% do território, então isso é um ponto a ser preservado e ser discutido, pois ao que muitos pensam que é uma zona de atraso, muito pelo contrário, é uma zona de avanço em que a gente tem que pensar em aumentar essa área de preservação, já que ali estão preservadas as maiores riquezas da capital, assim como as outras populações fazem nas suas outras áreas com os seus biomas. Uma questão histórica de uma sociedade que teria priorizado setores econômicos. O Maranhão ele vem atualmente sofrendo uma grande pressão do agronegócio. Então, as fronteiras estão sendo expandidas no estado e daí a gente precisa pontuar que a gente não precisa, para aumentar a produção de soja, destruir o cerrado, destruir os biomas, nem violentar o direito de posse ou qualquer tipo de ameaça ou violência a todas essas populações. Haja vista que pessoas estão morrendo por causa desses conflitos. Existem pessoas que estão saindo das suas terras por causa desses conflitos. E é muito importante a gente pontuar que esse apagamento histórico dessa luta e essa invisibilidade tem muito a ver com o capital que é investido e que não respeita, e não enxerga como riqueza essa cultura que há muito tempo faz ao contrário do que o avanço que acontece na cidade. Ela preserva as nossas riquezas. Então, ali está a nossa riqueza de água, ali está a nossa riqueza elétrica e é através do aumento dessa proteção, da judicialização desses direitos, da efetivação do cidadão com direitos previsto na Constituição que a OAB, junto com a Comissão de Direitos Humanos, prevê uma melhor solução desse crime que parece que nunca tem fim. A impunidade, na maioria dos casos, acabaria servindo como incentivo e manchando os territórios. Aqui no Maranhão, a gente tem a fagulha de fogo e gasolina em que coloca-se a impunidade, haja vista que a gente lidera os crimes de homicídios contra lideranças camponesas, lideranças quilombolas, lideranças indígenas. Então, o campo maranhense ele está todo manchado de sangue. Mais do que nunca, é importante a gente frisar que essas comunidades elas só têm um único mecanismo, que é a resistência. E isso se faz através da luta de associações, de sindicatos e de reuniões. E por isso elas procuram permanentemente e vêm denunciar situações de reintegração de terra, de posse de terra, de invasão, de turbação de posse, aqui na OAB, que também é uma sociedade civil e visa a cada vez mais orientar o Estado. É preciso que o juiz entenda o que é um quilombo, o que é uma área indígena, que ele tenha noção do que é aquela vivência. E isso não se faz sentado no gabinete. É preciso que a gente vá em loco, conhecer, que o tribunal ofereça cursos, especializações e, principalmente, um pedido de que seja criado a vara especializada, não só aqui em São Luís, mas em diversas cidades maranhenses, que
faça o combate de conflitos agrários e que esses servidores sejam especializados nesses direitos para que a gente não tenha sentenças que venham a macular aquilo que está escrito no nosso código. A esperança de mudança poderia estar sendo construída, mas ainda bem longe de se tornar uma realidade. O Maranhão, ele tem todas essas narrativas, todas essas vivências e todos esses sistemas já montados há alguns séculos. Essas resistências de quilombolas e indígenas, elas são organizadas e elas são modernas o suficiente para entregar a solução de todos os problemas. O que acontece é que a gente, por vezes, eu falo das autoridades que têm o poder de fazer políticas públicas e mudar essa situação, enxergam essas pessoas como seres inferiores e, por vezes, não lhe dão os ouvidos, não lhe dão a direta atenção, o que faz com que seus direitos sejam reprimidos, seus estudos, sua vivência, sua academia não seja enxergada da mesma forma que é a academia ocidental. Então, isso faz com que esse apagamento infle cada vez mais o conflito agrário e faça com que essa resistência cada vez mais seja minada com o aumento da violência no campo.